Após a derrota para a seleção mexicana pelo placar de 2-0 no primeiro amistoso da pré-temporada, o técnico Roger Machado abriu o jogo. Falou sobre as análises que foram possíveis de serem feitas a partir do resultado e também da atuação. Falou sobre a tentativa de colocar Ener Valencia e Rafael Borré jogando juntos, com uma frase forte em relação à maneira como eles podem estar prejudicando o coletivo que estava dando certo na última temporada. A gente fala também sobre os negócios que o Inter está fechando. Roger falou abertamente sobre Kaique Rocha e sobre Alexandro Bernabei, jogadores aguardados para os próximos dias aqui em Porto Alegre. A direção do Internacional bate um recorde. 1.975 camisetas foram vendidas a partir do lançamento feito no amistoso. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa, obviamente, falando sobre o mais importante. O Inter entrou em campo. Primeiro compromisso, primeiro teste dessa pré-temporada, um amistoso contra a seleção mexicana e deu México. 2-0, um gol. Os dois gols marcados ainda no primeiro tempo da partida. O técnico Roger Machado fazendo alguns testes táticos, colocando a garotada para jogar. Existem pontos positivos, existem pontos negativos e eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei logo após o apito final. É só conferir aqui no canal quem jogou bem, quem jogou mal, quais foram os destaques, quais foram os pontos de preocupação desse primeiro amistoso do Internacional no estádio Beira-Rio. A entrevista coletiva do técnico Roger Machado trouxe muitas notícias. O Roger falou sobre muita coisa na entrevista coletiva. Abriu o jogo sobre a preparação, sobre o que enxergou da equipe durante o jogo, sobre mudanças que pode fazer e também sobre novidades do mercado de transferências. A respeito da análise da partida, o Roger disse que é claro que o resultado ele tem uma importância e um peso significativo na análise em relação ao jogo, mas é preciso levar em conta aquilo que a gente leva em conta. É o 10º dia de pré-temporada, o Inter realizou 8 treinamentos até então. É um treinamento que já teve um planejamento diferenciado por opção do Internacional em relação a esse amistoso. Se focou nos trabalhos de força e de trabalhos com bola, não do trabalho de resistência física, a gente pode dizer dessa maneira. E talvez por isso o Inter tenha sentido tanto em alguns aspectos físicos o confronto. O Roger falou também a respeito das falhas que o time cometeu coletivamente, como por exemplo a bola descoberta, essa bola nas costas que surgiu na defesa do Inter, em especial no primeiro tempo. E ele disse que esse foi um elemento que estava acontecendo nos treinamentos e que fez com que ele se reunisse com o time e dissesse: olha, a gente vai sofrer com isso. Esse é um problema que o time do Inter tem no momento, que a gente vai precisar corrigir. E bom, a partir disso não se conseguiu corrigir, é necessário treinar um pouco mais também por uma questão de perna, de força física que os jogadores precisam adquirir ao longo dos próximos dias, tá? Uma boa fala do técnico Roger Machado foi ao ele ser questionado sobre Borré e Ener Valencia jogando juntos. Ele explicou o que ele tentou fazer e ele disse: eu realmente estou com a ideia de encaixar esses dois grandes jogadores no time pela qualidade técnica que eles possuem. Ele tentou o Borré jogando um pouco mais aberto e na fase ofensiva ele centralizando como um segundo atacante e o Valencia jogando como um centroavante. E o Roger entende que a saída do Bruno Gomes prejudicou um pouco o Borré, porque era o Bruno Gomes quem empurrava o Borré para dentro da linha. E que quando o Bruno Gomes saiu, o Borré ficou um pouco perdido e isso acabou fazendo com que não desse muito certo a parceria entre os dois. E a frase do Roger Machado primeiro ele disse que é possível sim tirar alguns diagnósticos e fazer algumas análises táticas do confronto de hoje em relação ao que deu certo e ao que não deu certo. E depois ele fala o seguinte: eu não posso prejudicar o time, tentando encaixar os dois jogadores e fazendo com que o coletivo que estava indo bem se perca. É um recado do Roger, de que talvez ele desista, nesse primeiro momento, de insistir na ideia de Valencia e Borré jogando juntos. Eu não sei se já para o jogo contra o Guarani de Bagé na semana que vem, mas a fala do Roger é um recado claro de que ele não gostou tanto e, de fato, ninguém gostou de como se comportaram taticamente, como se comportou taticamente a ideia de Borré e de Valencia jogando juntos. O Roger falou muito
sobre janela de transferências, sobre mercado da bola e sobre assuntos que a direção do Inter não deu transparência ao longo dos últimos dias e que o Roger, ao ser perguntado, deu. O Leonardo Sonda, repórter da Rádio Bandeirantes, questionou o Roger diretamente. O que tu acha do Kaique Rocha? O Roger fez, que Kaique Rocha? Não, o Kaique Rocha, que está em Porto Alegre. E o Roger falou, elogiou o Kaique Rocha, disse que acompanha o Kaique Rocha desde que ele chegou ao Internacional no ano de 2021, de 2022, que o Kaique Rocha é um zagueiro bom na bola aérea, rápido, de boa qualidade técnica por baixo. E aí eles dizem, olha, se vocês virem o que a gente está precisando, o que eu falei aqui do Kaique Rocha, vocês vão entender que ele é um jogador interessante, é um jogador de um nível que a gente precisa. O Kaique Rocha já está em Porto Alegre, deve ser anunciado nos próximos dias e deve estar à disposição da comissão técnica para o jogo, inclusive, contra o Guarani de Bagé na próxima semana pelo Campeonato Gaúcho. E o Roger foi questionado sobre Bernabei. Antes ele já havia falado sobre Bernabei, ao ser perguntado sobre as situações da lateral esquerda, ele disse, não, Bernabei de fato, a gente espera o Bernabei nos próximos dias, uma situação que não resolveu ainda. E aí eu questionei o Roger sobre qual o tamanho do prejuízo pelo fato do Bernabei demorar para chegar. Pelo fato do Bernabei, quando chegar, vai ter perdido 2 semanas de pré-temporada pelo Internacional e depois vai precisar recuperar isso. E o Roger contemporizou, ele disse, é claro que prejudica, mas a gente trabalha com o que tem. E o Bernabé é um jogador que se recupera rapidamente. Ele tem um bom biotipo, ele é um cara dedicado, ele é um cara que não tem tendência a engordar, trabalhou nas férias, então ele vai conseguir se recuperar mais rapidamente. Mas é claro que atrapalha e com certeza na estreia do Gauchão para o jogo contra o Guarani de Bagé, o Bernabé não vai estar à disposição. Por mais que ele esteja praticamente certo. Eu conversei com o empresário do Bernabé durante essa quinta-feira e ele me confirmou que na sexta deve ser resolvido tudo. Na sexta-feira tudo deve ser resolvido. O Bernabé já está aqui em Porto Alegre, inclusive. Vocês viram as viagens, as fotos dele viajando de carro. Ele já está em Porto Alegre e nessa sexta-feira a situação do Bernabé deve ser resolvida, ou então, no máximo, no final de semana. Foi o prazo dado nesta quinta-feira pelo empresário do Bernabé, com o qual eu conversei na quinta, tá? O Inter agora tem um jogo treino, tá? Contra o São José. E é um jogo treino daqueles que não atuaram, daqueles que não jogaram hoje contra a seleção mexicana. Eles vão ter, enfim, um período para equilibrar a carga, né, como a comissão técnica do Inter diz, para todo mundo ficar no mesmo nível e depois já voltar para a pré-temporada, ganho de força, ganha de condição física. A expectativa é que, por exemplo, Bruno Gomes, Fernando e Luca, que foram jogadores que não estiveram à disposição, Bruno Gomes, que saiu aos 15 minutos de partida, possam jogar contra o São José. Isso tudo vai depender da condição deles. O Bruno Gomes teve uma virose, assim como o Luca, e se espera que amanhã eles possam treinar de alguma maneira. O Bruno Gomes não no jogo treino contra o São José, mas que possa treinar um pouco a parte física para ir adquirindo essa condição que é necessária nos primeiros jogos. Roger deu um prazo, tá? 3 partidas. Ele entende que é o ideal para que o time já tenha um ritmo de jogo, já tenha um bom trato com a bola, já tenha uma boa condição física. Então a gente pode esperar ali que após a 3ª rodada o Inter possa estar perto do seu rendimento ideal. Dito isso, o Inter lançou hoje a sua nova camisa. Vocês viram, um amistoso, uma camiseta bem bonita, remete ao título de 1975 do Internacional, ainda sem patrocínio, porque o Inter não fechou o patrocínio Master para essa temporada. E o Inter colocou em pré-venda as primeiras 1975 camisetas, tá? Em alusão ao título de 1975. E elas foram esgotadas. O Inter vendeu todas as camisetas. É uma adesão muito grande do torcedor que gostou e, enfim, se agradou do novo uniforme do Internacional, que a partir do dia 26 vai estar à venda para absolutamente todo mundo. Por último, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Muito importante você saber da importância de registrar o seu Face ID na sua conta da KTO, colocar uma conta bancária no seu nome para receber da KTO e ativar a geolocalização. São passos de validação da sua conta na KTO que são fundamentais para que você tenha segurança, para que a casa de apostas tenha segurança. A KTO é uma casa de apostas que está regularizada de acordo com as normas do governo federal e lembrando que é um site proibido para menores de 18 anos e que apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!